Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e irmãs. Ele não era só um gangster qualquer. Klaas Bruinsma foi o homem que construiu um império bilionário na Europa. Conhecido como Dom da Holanda, ele dominou o submundo internacional, causou temor nas autoridades, desafiou governos e se tornou uma verdadeira lenda da clandestinidade. Mas, como um garoto criado na alta sociedade, se transformou no maior barão da Holanda. Quais segredos seu império escondia? E o que levou ao seu fim em plena luz do dia? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e mete o dedo no botão de hyper aí embaixo. Eu conto muito com o apoio de vocês. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a história obscura de Klaas Bruinsma, o homem que dominou a Europa. Bora pro vídeo. Muitas pessoas achavam que Klaas Bruinsma era um alvo fácil por causa de sua aparência jovem e origem rica. No entanto, ele se revelou um líder implacável e intimidador no submundo. Bruinsma comandava um império vasto e sofisticado, que se estendia por diversos continentes, focado em um único produto. Caramba, os números eram impressionantes. Uma operação que movimentava milhares de dólares e rendeu a Bruinsma uma fortuna de 250 milhões. Ele faturava quantias enormes semanalmente com o comércio ilícito, mas tamanha riqueza trazia riscos e perigos. Bruinsma era tanto um estrategista brilhante quanto um alvo constante, ciente do custo do poder e da fragilidade de sua posição. Autoridades policiais de toda a Europa trabalhavam incansavelmente para desmantelar a rede de Bruinsma e trazer justiça. No entanto, sua influência era imensa, revelando a grandiosidade de suas operações e sua ambição sem limites. A história de Klaas Bruinsma parece ter sido tirada de um romance policial, uma narrativa repleta de desejo de poder, domínio e uma queda inevitável. Mas seu legado vai além de uma simples história. Ele nos alerta sobre a sombra persistente do submundo. É uma viagem ao coração sombrio que pulsa por trás da busca desenfreada pelo poder. Klaas Bruinsma nasceu em 6 de outubro de 1953, em uma família muito rica, em um bairro nobre, destinado a herdar a próspera empresa de seu pai, a Rock, a maior companhia de refrigerantes da Holanda. Apesar do luxo ao seu redor, Klaas tinha uma relação conturbada com o pai, marcada por conflitos constantes. Ele nutria um ressentimento profundo, alimentado por humilhações frequentes. Contavam que o pai de Klaas o fazia pular de um armário, segurando-o 3 vezes, apenas para deixá-lo cair na 4ª, ensinando uma lição dura sobre confiança. Rebelde e com um desejo ardente de superar o pai em riqueza, poder e influência, Klaas, conhecido como o Alto, confidenciava a amigos, ainda jovem, sua ambição de eclipsar o legado paterno. A desconfiança profunda em relação ao pai moldou seu caminho. Como adolescente rebelde, ele se envolveu com entorpecentes, vendendo erva na escola. Após ser expulso, viu na crescente cena do contrabando em Amsterdã uma oportunidade de construir uma fortuna ainda maior. Nos anos 1970, Amsterdã era a capital europeia dos entorpecentes, um centro de atividades ilícitas, com os famosos coffee shops se transformando em pontos de distribuição. Klaas aproveitou essa onda, estabelecendo-se no bairro da Luz Vermelha, um mundo sombrio de bordéis e contrabando que ele não resistiu em explorar. Sua jornada nesse universo começou em um bar chamado Popeye, próximo ao distrito.
onde ele passou a fornecer pequenas quantidades de entorpecentes. Não se tratava de importar grandes carregamentos de outros países. Eles trabalhavam com quantidades menores, preparando e vendendo diretamente aos clientes. Para alavancar sua ascendente carreira no submundo, Klaas precisava de um parceiro, alguém com a credibilidade nas ruas que ele ainda não possuía. Foi nesse momento que Thea Moear, uma figura nascida e criada no coração do bairro da Luz Vermelha de Amsterdã, entrou em cena. Thea, filha de um famoso gangster holandês e de uma contrabandista de heroína de Singapura, tornou-se uma peça essencial no império clandestino de Bruinsma. O encontro entre ela e Klaas foi um divisor de águas. A parceria deu frutos, resultando na abertura do Buggy, um coffee shop que servia como fachada para o comércio de haxixe. Em 1974, a gravidade do problema dos entorpecentes ficou clara quando as autoridades realizaram a maior apreensão de ilícitos da história holandesa, confiscando quase 2.000 quilos. No escuro, o barco de contrabando Leme estava escondido, com grandes quantidades de haxixe vindas do Líbano, camufladas em redes de pesca e embaladas em sacos plásticos. O responsável pelo carregamento era Frits van der Wereld, um parceiro de longa data do submundo ligado ao grupo de Klaas. Naquela época, Klaas e sua equipe movimentavam grandes quantidades de haxixe, mas precisavam de um fornecedor maior, e Frits era a pessoa perfeita para isso. Conhecido carinhosamente como Tio Frits, ele era um veterano no contrabando, com experiência em trazer mercadorias do Líbano. Atuando como intermediário nas transações ilícitas, Frits conectou Bruinsma a fornecedores internacionais de haxixe. Klaas expandiu suas rotas de contrabando, estabelecendo contatos diretos com produtores no Paquistão e no Marrocos. Com custos baixos e acesso direto aos fornecedores, ele assumiu o comando das operações, negociando pessoalmente com os contatos nesses países. Suas embarcações transportavam quantidades impressionantes, entre 1.000 e 2.000 quilos de haxixe por viagem, tornando-os os maiores do ramo. Com Thea, apelidada de Rainha, ao seu lado, Klaas, o rei, faturava alto e vivia o estilo de vida de um grande capo. O negócio de haxixe crescia tanto que Bruinsma organizou sua operação criminosa como uma empresa, com divisões para segurança, comércio de entorpecentes e finanças. Ele começou a se envolver com coca e a frequentar bordéis de luxo, mas Thea sempre estava lá para mantê-lo focado. A dupla formava um laço forte, quase como irmãos. Klaas tinha um instinto protetor com Thea, e eles se apoiavam como uma família. Thea estava casada com Hugo Farrell, um gangster que lutava contra um grave vício em entorpecentes. Quando o problema de Hugo chegou a um ponto crítico, ele perdeu o controle e atacou Thea com um olhar desvairado. A situação ficou tão séria que ele disparou uma pistola contra ela, com a bala passando de raspão por sua cabeça. Após a saída de Hugo, Klaas decidiu tomar uma atitude extrema. Ele ordenou que Marianovic, um de seus aliados, e o guarda-costas André Brilleman, um campeão de kickboxing, eliminassem Farrell. Em fevereiro de 1982, Klaas resistiu a um ataque, mas foi seriamente atingido. Ele ficou furioso, claro, porque tudo deu errado. Em sua raiva, Bruinsma se recusou a pagar os sicários que falharam, uma decisão que mais tarde traria consequências. Ele então ordenou que Marianovic e Brilleman tentassem novamente eliminar Hugo Farrell. No entanto, Brilleman e Marianovic fizeram um acordo com Farrell. Eles entregaram a Klaas fotos mostrando Hugo no chão, amarrado, com o que parecia ser molho humano, mas que depois se revelou ser ketchup. Em troca, combinaram com Hugo que ele deixaria a cidade por um tempo. 2 semanas ou um mês depois, Klaas descobriu que Hugo estava vivo e de volta à cidade. Após verificar, confirmou que era verdade. Sentindo-se traído, Bruinsma ficou extremamente irritado. Isso gerou um conflito com Brilleman e o iugoslavo Marianovic. Em julho de 1982, desesperado para não perder sua reputação, Klaas ordenou um ataque contra um dos responsáveis. Brilleman, o guarda-costas, ganhou um adiamento temporário de sua punição. As autoridades começaram a perceber que Bruinsma não era apenas um gangster local, mas um jogador importante no submundo internacional. As disputas ligadas às suas atividades eram alarmantes, deixando claro que ele não era apenas uma incomodação, mas uma figura global no submundo.
Certo dia, Klaas recebeu uma ligação de Piesza Pieterse, ex-namorado de Thea, que se recusava a devolver parte do haxixe deles. Contrariando seus hábitos, Klaas foi até a casa de Pieterse sem seguranças. Como de costume, ele colocou sua pistola sobre a mesa à sua frente. Pieterse admitiu: "Eu peguei o carregamento." Ele tinha um plano reserva caso as coisas dessem errado. Ao ouvir o disparo, Leo Franzen e 2 outros homens correram para o local. Klaas atirou e acertou Franzen, causando sua queda. A troca de balas consolidou a reputação de Klaas no submundo, mas teve um preço alto. Ele foi atingido várias vezes no abdômen. A faxineira que limpou o local descreveu a cena como um caos total, com pedaços de carne espalhados pela parede, parecendo um filme de Sexta-feira 13. As conexões de Klaas com o submundo organizado o levaram ao hospital, onde também enfrentava a ameaça de prisão. Sentindo-se culpada, Thea o visitou no hospital após o tiroteio, carregando o peso de mais uma situação ligada a um de seus namorados. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar Klaas. Diante da possibilidade de uma longa pena por queda, eles bolaram um plano para salvá-lo. Thea queria provar que Klaas agiu em legítima defesa, alegando que foi uma armadilha. Eles abordaram Piesza Pieterse com um gravador, buscando esclarecer os fatos. Após gravar tudo, Thea levou a gravação a um cartório, onde o conteúdo foi transcrito para embasar a alegação de autodefesa de Klaas. Em 31 de janeiro de 1984, Klaas foi condenado por queda culposa, não por eliminação, e acabou cumprindo apenas 2 anos de prisão. Mesmo atrás das grades, sua sede por poder não diminuiu. Em 1987, após sua libertação, as disputas apenas aumentaram. As ações de Bruinsma pressionaram as autoridades a agirem, levando à criação de uma força-tarefa especial liderada por Gert Van Beck. A equipe começou a monitorar cada passo de Klaas, grampeando seus telefones. No entanto, sempre um passo à frente, Klaas tinha informantes dentro da própria força-tarefa, que o mantinham atualizado. Sentindo que a violência havia ido longe demais, Thea decidiu se afastar. Sem sua parceira, Klaas se viu isolado, começando a perder o controle da realidade após sair da prisão. Em 1990, Klaas Bruinsma atingiu o auge de seu poder como o maior gangster da Europa, com uma fortuna de centenas de milhões de dólares. Apesar da riqueza, ele permanecia insatisfeito, sempre falando sobre o negócio dos sonhos, que se desse certo, o permitiria se aposentar e viajar pelo mundo em um barco. Fiel à sua palavra, Klaas planejou o maior negócio de haxixe da história, envolvendo haxixe paquistanês com valor de rua de $500 milhão. O plano era ousado, tentando movimentar uma quantidade colossal de produto em uma única remessa. Investindo milhões, Klaas e seus associados carregaram 45 toneladas de haxixe em um container aberto em um porto paquistanês, colocando o navio rumo à Europa em uma operação que levou 10 meses. No entanto, em 24 de fevereiro de 1990, as autoridades holandesas descobriram e apreenderam todas as 45 toneladas de haxixe em um depósito em Royston. Klaas conseguiu escapar, mas perdeu um lucro de $250 milhão e qualquer esperança de uma aposentadoria tranquila. Consumido por raiva e frustração, ele mergulhou ainda mais fundo no consumo de grandes quantidades de coca, o que intensificou seu temperamento explosivo. Nos últimos 2 anos de sua vida, Klaas entrou em declínio rápido, tornando-se paranoico devido ao abuso de pó e álcool. Histórias que circulavam pela cidade contavam que ele era visto usando coca, gastando fortunas com companhia de luxo, esbanjando dinheiro e dirigindo carros caros. Suas atitudes insanas, como brigar nos bordéis, fizeram dele uma figura instável e perigosa. Alguns de seus próprios associados começaram a considerar eliminá-lo. Na madrugada de 27 de junho de 1991, no nightclub do Hilton, Klaas estava sob o efeito de coca. Lá, ele encontrou Martin Hoogland, um ex-policial expulso por corrupção que se tornou sicário de aluguel. Ambos, alterados, entraram em uma briga na boate. Martin atirou em Klaas 2 ou 3 vezes, caminhou até ele e, por fim, disparou um tiro em sua cabeça. Ao encerrarmos este capítulo, a história de Klaas Bruinsma
mostra que até os mais poderosos não estão imunes às consequências de suas escolhas. Por fim, a história de Klas Bruinsma é um alerta poderoso, mostrando o quão destrutiva pode ser uma vida mergulhada no submundo e na corrupção. Salve família! E essa foi a história de Klas Bruinsma, um homem que viveu no limite e que pagou o preço por se tornar um dos maiores chefões na história da Europa. Um império construído sobre dinheiro, poder e medo. Mas me diz aí, você acha que alguém como Klas teria conseguido sobreviver nos dias de hoje? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo sobre as maiores figuras do submundo que o mundo já conheceu. E olha, se você quer ter acesso antecipado aos vídeos, conteúdos exclusivos e roteiros secretos, clica no botão aqui embaixo e se torne membro do canal. Assim, além de ter acesso a mais conteúdos, você ainda apoia meu trabalho para continuar trazendo essas histórias que quase ninguém tem coragem de contar. Eu agradeço por ficarem até o fim. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!